Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia, hein? Super sexta, sextou. Fez tudo que a gente tanto imagina pro mercado. Felipe, o quê? Volatilidade com direção. Volatilidade com oportunidade. Tudo que a gente tanto necessita para ser lucrativo no mercado. Passamos por uma semana mais complicada, conflituosa, difícil, uma semana ali com poucos ganhos, poucos resultados ali, ou um resultado menos expressivo, né, digamos assim, sempre controlando ali o prejuízo quando ele vem, para quando sair o dia do gain, que apareceu na sexta-feira, ser extremamente objetivo e óbvio, lucrativo. Você do outro lado da tela tem que saber aproveitar dias assim. Bom dia, galera, onde eu acabei clicando mais vezes, tá? Tomei um pouco mais de risco no mercado. Acabei fazendo um pouco mais de operação do que é o meu habitual. Por isso que eu sempre prezo e falo com vocês. Os dias que o mercado está bom para operar, você precisa estar atento para poder clicar. Vamos pegar um recap aqui desses últimos dias. Vamos pegar aqui somente dessa semana, tá? Para ficar bem legal. Olha só, você pega ali a segunda-feira. Aqui mesmo, né? Isso, dia 6, segunda-feira. O que que o mercado fez na segunda? Caiu reto, literalmente reto, chegou numa região aqui de fundo, tá uma região sim compradora, e depois bateu forte. Nós não conseguimos efetuar uma boa compra nessa região, tá? Mas foi um belo movimento aqui que gerou uma atenção ali pra gente. Foi dar um trade somente na parte da subida depois do mercado, tá? Pra gente conseguir fazer uma vendinha. Foi uma venda bem lucrativa, sim, mas olha só o tipo de movimentação. Cai forte, sobe forte, demora muito para encaixar uma entrada e quando encaixa demora muito para soltar. Primeiro ponto. Na terça-feira, um dia também ali um pouco difícil pra gente, porque o mercado simplesmente veio numa movimentação, acelerou forte, nós acabamos estopando e fechando no negativo. Esse dia Felipe fechou pequeno, mas fechamos no negativo. Super quarta, novamente a mesma situação, o mercado passa forte para baixo e depois acelera gigante, não dando muita oportunidade para a gente. Estopamos e fechamos no negativo. Chegamos na quinta-feira, um mercado que simplesmente entregou a rapadura forte demais para baixo, tá? Sem muita chance de entrada. Felipe, mas foi dar um trade? Sim, foi dar uma oportunidade, a gente conseguiu pegar uma oportunidade nesse movimento de queda aqui, que infelizmente foi um movimento que a gente acabou saindo no 0 a 0, tá? Foram duas operações, foi uma compra nessa região aqui mais ou menos da abertura e depois uma venda que também gerou outra oportunidade, mais um dia fechando e saindo no zero. Pô, Felipe, mas aí, não, aí é ruim, né, cara? Aí fica difícil dessas condições. Sim e não, galera. Sim e não, tá? Aqui eu vou deixar um parêntese aqui, porque essa operação foi depois do encerramento da sala. Então dá para considerar também na segunda-feira um dia do 0 a 0. Aí você pode calcular aqui, você pode falar assim, poxa, então esse balanço semanal foi um balanço negativo. Correto, foi um balanço negativo de uma semana mais difícil. Só que você pega dias onde o mercado está muito direcional. Isso nunca vai ser bom para o operador do smart money, mais complemento da análise do preço. Por quê? Porque vai pegar dias que o mercado simplesmente vai andar e você não vai ter muito o que fazer, ou vai ter que tomar risco fora dos parâmetros ideais. Isso não é legal para a gente. Acabei pegando e passando para vocês uma atenção muito grande, que é isso que eu falo todos os dias, né, de ter atenção, de ter simplicidade na hora de clicar. E tudo isso que a gente sofreu durante essa semana, na sexta-feira o mercado foi 100% interessante. Deu oportunidade de comprar, deu oportunidade de vender, deu dinheiro na ida, deu dinheiro na frida e foi muito interessante. Foi um dia que superou mais de 1.000 pontos ali com tranquilidade. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Abertura do dia. Olha só o que a gente tinha. Qual que era a nossa leitura, tá? O mercado na quinta-feira caiu, subiu. Não tinha rompimento, então a ideia era liquidez. Não tinha quebra de estruturas para a gente considerar manipulação ou choque, então tinha que aguardar. Nós só tínhamos uma atenção principal que era
O mercado está vindo como? Está vindo de baixa. Então, nossa ideia era usar essa região como possibilidade de encaixe na venda. Olha só, a ideia era ser vendedor. A ideia de ser vendedor me limita a procurar oportunidades na ponta compradora de forma alguma. Aqui tá nossas operações. Imagino que vocês já tenham entendido o que deve ser feito nesse intervalo. Olha só o mercado, abre, cai forte e sobe. O que nós julgamos? Os dois lados da moeda sempre. O mercado faz uma manipulação e dá continuidade, ou seja, manipula e faz um boss. Só que isso aqui para a gente não é interessante, o mercado simplesmente subiu reto e caiu reto. Então o que a gente vai fazer? Tomar uma atenção. Qual que é a nossa primeira atenção? Tem que esperar uma nova quebra de estrutura. Essa nova quebra de estrutura, ela acaba acontecendo aqui, considerando o gráfico, obviamente, né, do grid de 1 minuto, e aí acabamos tomando risco exatamente aqui na linha vermelha, galera. Colocamos uma ordem exatamente nessa mínima, apostando que essa barra aqui poderia justificar a gente uma manipulação e visualizar o mercado subindo. Não executamos muito bem essa operação, né, porque tomamos o stop, só que logo depois o mercado cravou esse trade aqui. E aí, galera, observa uma situação. Eu acabei pegando essa operação, peguei esse trade, alguns alunos pegaram, outros não, porque eu também acabei falando que eu estava meio que receoso com essa situação aqui, por considerar que essa região de liquidez, a partir do que o mercado rompe, poderia ser um choque. E podendo ser um choque para a gente, e mesmo eu estando posicionado na compra nessa região, eu acabei me posicionando também nessas duas operações de venda, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, presta atenção na explicação desse trade que eu vou mostrar para vocês. Então a gente considerou esse primeiro camarada como ponta de entrada e esse outro Fair Value Gap também como possibilidade de entrada. E observa, efetuei a primeira venda, em stop de, se eu não me engano, foram 65 pontos. Efetuei, perdão, a primeira compra, tomei um stop, efetuei uma segunda compra e acertei essa operação. O alvo técnico desse trade comprador aqui é onde? Não é o topo da estrutura? Sim, só que quando eu identifiquei esse choque, eu até falei com o pessoal, eu falei, gente, eu acho que se esse mercado for, ele está preparado para cair a partir de agora. Não vamos ficar de fora, vamos tentar batalhar essa primeira operação e essa segunda. Galera, tomamos 2 stops nessa batida. De altura, você não estava comprado? Sim, eu virei a mão. Saí dessa operação aqui, que se eu não me engano, foram com 260 pontos. Foi 260 pontos positivo. Tomei o primeiro stop de menos 65 pontos. Tomei esses outros 2 stops também de 65 pontos, tá? Façam as suas contas. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais esses 3 aqui. Vamos arredondar para 200 pontos negativo. Então, estava 200 pontos negativo, mas peguei uma operação que justificou esse trade. Então, fiquei ainda levemente positivo, pouco mais ali de 50 pontos. Vamos arredondar aqui para ficar mais fácil os cálculos. E aí, analisei, falei, pô, mas se o mercado perdeu um choque, e se essa situação for de manipulação de topo, vamos apostar numa virada de contexto. Onde que apareceu? Quando o mercado faz esse choque, vale desse Fair Value Gap, justificou para a gente ali essa possibilidade de ponta compradora. Simplesmente executamos uma vez mais. O trade simplesmente acionou e começou a entregar. Pô, Felipe, mas aí fica ruim, né, cara? Porque complica um pouco pra gente. Não, galera, não complica, você tem que acreditar nas operações. Peguei esse trade, óbvio, nosso lançamento ele é sempre de 3 para 1. O stop dessa operação proposto foi um stop mais curto, tá? Mas mesmo assim, o stop técnico ele tem que ser aqui acima. É um stop que acaba ficando aí de pouco mais de 150 pontos, tá? Fica na região da casa dos 150 pontos. É um stop que tem que ser aceito, infelizmente, mesmo sendo um pouco mais caro, quando a gente fala de gráfico de 1 minuto. Já falei com vocês, tá? Que operações que a gente pega no gráfico de 1 minuto, a gente evita muito colocar stop caro para não tomar risco e não ser violinado perdendo dinheiro de forma muito, mas muito grande num gráfico tão curto. E essa operação simplesmente foi administrada. O mercado bateu, caiu forte, chegou nessa região. Eu falei com o pessoal, vamos ficar atentos aqui, tá? Para analisar uma possibilidade de reentrada ou de continuação. Não, galera, não. Eu não utilizo esse tipo de referência aqui como estrutura de entrada, tá? Por quê? Porque eu vejo e analiso muito bem a movimentação da região que o mercado se encontrava.
Considerei uma referência bacana, e aí até vejo aqui, tá, uma nova quebra de estrutura, e sim, visualizo com tranquilidade um order block nessa região bom e validado quando você considera a microestrutura. Você considera esse menor movimento. Então o que que o mercado faz? Perde fundo, gera para você um repique, um teste no order block, um stop logo aqui acima, uma continuação de operação. Felipe, para você que está dentro da operação, isso aqui é uma oportunidade de aumento de posição? Sim. Para eu que estou fora, eu tenho um certo cuidado, tá? Falo isso por tranquilidade na questão de entrar em região onde eu não considero muito boa. Região boa para vender é quando o mercado está acima dos 50%. Região ruim para eu vender é quando o mercado está abaixo dos 50%. Eu quero sempre procurar vendas em regiões caras e quero procurar compras em regiões baratas, tá? Felipe, mas você entende que isso pode ser uma possibilidade da gente entrar em operações quando o mercado está mais forte para dias direcionais? Claro que sim, galera. Isso não é de forma nenhuma crítica, tá? Isso é gosto. Isso é operacional. O operacional te manda fazer entradas em estruturas. Já falei e vou repetir, tá? Esse asterisco aqui vai para essa fala. A sua referência determina o seu trade. Estou usando essa referência aqui que vou marcar para vocês aqui em azul. Estou usando essa referência. Meu 50% está aqui. Como que eu vou fazer uma entrada nessa região? Não tem como. Estou usando essa referência em azul, em vermelho aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui. Estou usando essa referência em vermelho. Essa operação está correta? Óbvio que sim, acima dos 50%. Tem que vender e vender muito. Não pode hesitar, porque senão você vai estar sendo medroso e não vai estar clicando do jeito que precisa. Tá? E aí, simplesmente a gente administrou esse trade, tá? O mercado foi bem direcional, bem tranquilo aí. Demos conta de superar pouco mais de 1.000 pontos nessa operação, tá? Com essa venda bem estruturada aqui, ó. Se você observar, o mercado chegou a andar aí 1.300 pontos, tá? Acabei saindo com um pouco mais de, acho que foi 1.100 pontos, porque eu quis fazer uma proteção, eu não quis deixar muito, já vi que o mercado começou fraquejar na queda, e aí eu não quis deixar muito para trás. Pô, Felipe, você saiu, por que que você não voltou a comprar? Teve até um aluno que me mandou que conseguiu pegar essa virada aqui, foi sensacional, foi espetacular, tá? Visualizou essa região de manipulação aqui, uma regiãozinha de fundo dessa estrutura que o mercado tinha imposta e conseguiu, né, surfar esse belo movimento inicial. Então, foi bem tranquilo, né? Um pregão que tem muita informação. Esse é o tipo de pregão, galera, que a gente consegue operar e lucrar bem. Por quê? Se eu não estou atento aos movimentos, eu perco essa venda e perco de ser lucrativo. Se eu estou tranquilo fazendo, tomo o primeiro stop e acerto a segunda operação e não mudo o meu viés, eu simplesmente pego uma operação de pouco mais de 500 pontos com um stop de 65 pontos. E observa, nossa forma de operar na sala, ela nunca vai estar atrelada somente a vender ou somente a comprar. Por quê? Porque nós não priorizamos tendência, não, perdão, nós não priorizamos viés, tá? Porque eu vejo muito problema quanto a isso. Você simplesmente está olhando somente para um lado da moeda. E esse olhar para um lado da moeda vai te privar de ser lucrativo. Porque toda vez que você só olha para um lado, você vai perder dinheiro. Quando o mercado começa a andar para um lado e você está enviesado para o oposto, você acaba se machucando muito mais do que ganhando. Muito cuidado quanto a isso, tá? Então é muita informação, a gente precisa absorver, precisa saber lidar com tudo isso e precisamos aproveitar os dias que o mercado valida essas boas operações. Que tenhamos uma semana extremamente volátil e bacana para a gente conseguir tirar bastante dinheiro do mercado. Te espero do outro lado da tela. Analisar essa continuação, tá? O mercado está apontado literalmente para baixo. Temos uma região que pode ser choque e também uma consideração de manipulação, ter muita atenção, tá? Alguns pontos que você já pode ficar ligeiro. Você tem esse Fair Value Gap, você tem essa base aqui, que é onde que saiu esse movimento mais forte, então essa região aqui acaba que se torna relevante pra gente, imponente, tá? Para você pensar numa entrada, e claro, esse outro Fair Value Gap aqui logo acima. Muita atenção nesses pontos, essa região aqui é interessante e vamos estar de olho nesses movimentos. Lá no dólar, a movimentação do dólar bem interessante, tá? Até falei com o pessoal, tá marcado aqui um breaker block, olha só, uma região que o mercado segurou bastante. Tinha até marcado esse Fair Value Gap, que para mim era o melhor ponto para se vender. O mercado acaba tocando, então invalida essa região e você pode observar que o último querido do dia ainda vai lá fazer uma sacanagem. Semelhante ao índice
foi a oportunidade que o dólar gerou? Não. Por quê? Olha só, cai, sobe, não corrige o suficiente para a gente poder comprar, o mercado vai embora, a gente fica do lado de fora de uma operação. Às vezes vocês não me veem dando tanta atenção pro dólar, não é por não que Felipe, você não opera o dólar, não é por isso, galera, porque o dólar realmente tem esses contrapontos. Quais contrapontos? Às vezes não encaixa operações. E o fato de não encaixar operações limita a nós a fazermos uma boa entrada. Tem que estar ligeiro, tá? Tem que estar atento. Felipe, por que você não está marcado aqui dentro dessa outra região aqui? Olha só, esse aqui era um ponto, foi exatamente onde o mercado parou. Sim, você pode usar isso como referência para o pregão de amanhã, caso o mercado venha te dar uma chance de venda, considerando aqui como um choque, ou você mais ousado, já coloca aqui, né? Porque você pega esse último movimento, já tenta ser uma ponta vendedora rapidamente aqui, ou até mesmo abrindo com o gap, o mercado só dando uma volta, você se posicionar por considerar aqui como confirmação. Perfeito. O ponto-chave aqui é você entender que isso aqui eram regiões vendedoras. Quando tem muitos pontos próximos um do outro, a minha prioridade é sempre um mais extremo. Por quê? Se eu sair marcando todos, galera, eu teria que estar vendido aqui, talvez tomaria o stop, teria que estar posicionado aqui, já teria entrado de novo, já teria que estar com outra ordem aqui em cima. Toda vez que eu tenho esses pontos muito próximos, eu gosto de tomar uma atenção. Gosto de observar como o mercado chega, gosto de analisar a forma como o mercado está se comportando ali para analisar. Por isso que quando eu falo com vocês que nossa estratégia ela está baseada nisso daqui, ó, Smart Money mais a análise do preço, é para você não ficar enviesado numa única técnica. Ah, não, é técnica me manda fazer isso. Sim, a gente tem que fazer, mas quando você consegue ter uma atenção, uma análise, você toma bastante atenção. Por isso, te convido a fazer parte do nosso time, né? Link na descrição desse vídeo, venha fazer parte, não perca mais tempo, tá? Curte, comenta e compartilha aqui, que vai ajudar bastante a gente. Estamos começando a analisar, até conversei com alguns alunos, né, que eles têm uma vontade grande de operar Bitcoin. Estamos gostando da volatilidade. Olha só, agora nós temos um gráfico para tomar uma análise, nós temos uma possibilidade de entender um pouco melhor, tá? Como funciona esse ativo. Você já tem ali bastante informação. Como eu sempre gosto, 2, 3 dias para trás para poder fazer uma análise. O que você tem aqui para buscar? Pô, Felipe, por que você tem que olhar 2, 3 dias para trás? Galera, enquanto o mercado não estiver, de fato, presta atenção no que eu vou falar, de fato ali, consolidado o Bitcoin, com volatilidade, com dinheiro para poder se movimentar, com tranquilidade para você puxar uma análise e falar assim, esse ativo aqui gera para a gente oportunidade, você não pode cair nas armadilhas que ele te induz. Ou seja, se não tiver liquidez, não tem como você se posicionar. Está criando essa liquidez. E quando eu falo com vocês para olhar 2, 3 dias para trás, analisar o dia anterior para o dia atual, é para você não cair nesse tipo de armadilha. Olha só, pegando daqui, só daqui, você está num gráfico que está subindo, está de lado, ou que está caindo. Nós estamos num gráfico que não tem direção. Ele acaba por subir, cria um topo, cria um fundo e você não tem nenhum lado, nenhum outro de rompimento. Você começa a abrir um pouco mais seu gráfico, se você abrir daqui, olha só, presta atenção nessa situação. Aqui você já tem uma referência que o mercado está corrigindo para uma continuação, correto? Só que eu venho abrindo mais o gráfico, eu tenho essa expectativa de procurar referências para vender. E é por isso que eu falo com você, gente, não fica analisando tanto de gráfico para trás, porque você acaba caindo em armadilhas e não necessariamente em tranquilidade. Então, o operador do gráfico de 5 minutos, o operador do gráfico menor, vai estar sempre ligeiro nessas possibilidades. Olha onde que foi a abertura do mercado. O que você tinha aqui? Vamos analisar do dia anterior para o dia atual. Você tinha um fundo marcado, você tinha um topo, você tinha essa região e você tinha o seu choque nesse ponto aqui. Ô Felipe, mas eu não tenho que marcar um choque sempre que o mercado corrige 50%, senão vai ser região de manipulação e sacanagem? Sim, então vamos lá. O certo, choque está nessa região. Por que então que a gente marca um choque aqui? Porque como o mercado abre aqui para cima, ele acaba por criar uma nova referência ali pra gente. Por criar uma nova referência, isso daqui pode ser região de indução. Felipe, isso aqui só é indução porque o mercado virou para baixo aqui? Não, galera, porque quebrou sem voltar nos 50%. Se o mercado não volta nos 50%, liquidez nas duas pontas. Só que a liquidez no fundo, numa tendência de alta, é uma liquidez que pode ser
muito bem analisada como um choque. Então, o mercado gerou uma manipulação de extremidade de topo, gerou para você uma secanagem aqui embaixo e você precisa estar atento. O operador de gráfico menor consegue analisar isso daqui de forma muito simples e sabe. O mercado já perde uma estrutura, já volta no Fair Value Gap e me gera uma venda. O mercado já perde um boss, já volta no order block que vai estar aqui no gráfico menor, eu já posso ter a confirmação dessa operação. Só que na contramão disso, existe o operador do gráfico de 5 minutos. O operador do gráfico de 5 minutos, muitas das vezes ele não tem muito o que fazer aqui nessa situação. O mercado abre primeiro candle do dia. Ah, eu marquei topo e fundo do primeiro candle do dia. Não é muito prudente não, tá? Nesse tipo de situação, para esse tipo de candle. Mas tudo bem, marcou esse candle como um topo e fundo. O mercado perdeu o fundo. Infelizmente não volta ali no 50% tão saudável. Não tem muito o que fazer, tá? Você simplesmente vê o mercado começa a cair e você acaba perdendo uma referência. Felipe, eu estava com a análise muito afiada ali, que era a ponta compradora total. O que que você me aconselha nessa situação? Olha só, ele veio forte. Eu acabei comprando aqui, Filipão, e acabei tomando 2 stops. Meu Deus, acabou. Ele me estopou ou não. Eu acabei comprando só nesse daqui, ó. Tomei esse stop. E agora o que que eu faço, galera? Presta atenção. Independente de você marcar aqui ou aqui no fundo oficial como um choque, você tem que analisar o comportamento do preço. Olha essa batida do preço aqui para baixo. Olha que força que o mercado está vindo. Você tem que entender sobre flow, sobre momento. O momento do mercado não condizia com operações de compra no risco. Olha a força que o mercado está vindo. Então o que você vai fazer? Você vai descer no tempo gráfico menor e procurar um choque interno para validar uma entrada. Não participou da venda, participa da compra, mas a favor de uma microestrutura formada alta. Não vai endoidando o cabeção, não vai validando entradas ali por validar, tá? Muita atenção quanto a isso, muita atenção quanto a isso. Eu vejo nessa situação aqui uma possibilidade de um stop. Pelo horário, eu não tomaria o stop, né? Mas por estrutura, por referência, eu vou mostrar para vocês, porque o compromisso nosso aqui é com a verdade. Coisa que eu não gosto de falar, é mostrar aqui, são situações. Ah, você não deveria fazer porque como tomou stop, você não pode fazer a operação. Não. Eu não faria esses 2 trades aqui, galera. Nessa condição que está, pessoal, meus alunos já sabem, a gente não faria esse tipo de situação quando identificamos esse tipo de movimento. Mercado forte, nós simplesmente ficamos de fora. Só que existe um trade que vai estar nessa referência aqui, ó. Consigo observar tranquilamente. Se eu tô vendo o mercado tá forte, eu imagino que ele vai acabar manipulando essa região de fundo. Então a minha ideia vai ser, deixa ele manipular para eu poder me posicionar. No gráfico de 5 minutos, depois de um tempo, você começa a ficar calejado para entender que nos 5 minutos é a mesma coisa que aparece no 1, só que de forma em pavio, tá? Então, olha só esse movimento aqui. Existe dentro dessa estrutura aqui alguma quebra de topo? Você tem o fundo, o mercado manipulou fundo. Onde que é o topo que manipula o fundo? Aqui. O mercado ganhou esse topo, ou seja, ganhou esse choque? Não. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de marcação aqui. 2 pontos muito próximos, você prioriza o extremo. Então eu não marcaria aqui. Mas se você acabou marcando, você acaba por tomar um stop marcando esse pavio aqui de graça. Mas, enfim, tá tranquilo, tá? Sem medo de ser feliz. Eu mostro para vocês uma situação que, ao meu ver, onde existiria uma entrada seria a partir daqui. Felipe, mas isso aqui é pavio no 5, mas no minuto provavelmente vai ser um corpo real em algum momento desses candles. Então, sim, o ideal era marcar o choque K, tá? Só que a mesma situação que eu mostrei para vocês na queda, que o choque torna lá para cima, aqui eu posso marcar o choque tanto aqui quanto aqui. E nessas condições, eu posso efetuar a minha entrada. Então, dependendo muito de como você se posiciona no stop, você acaba tomando um beijinho da maldade. E, obviamente, eu nunca faria um trade como esse, por causa do horário. Mas, na estrutura formada, dependendo do seu stop, você apertou um stop aqui muito colado, tomou o beijinho, e o mercado acabou fechando ou acabou começando a andar e você acabou perdendo o trade. Se colocou o stop ligeiramente afastado a ponto de não ser violinado, você acaba por pegar uma bela oportunidade, mas infelizmente pelo mercado fechar, você acaba ficando de fora do trade. Então vai muito da sua formação de estudos, tá? Eu prezo bastante por ensinar dessa forma, porque é a forma que eu vejo que dá mais resultado, sendo objetivo, prático e claro. Sempre transparente. Se der stop dentro do operacional, a gente vai estar mostrando.
Se der gain dentro do operacional, a gente também vai estar mostrando. Operações minimamente lucrativas com 3 para 1. Dentro do operacional, galera, eu falo com o pessoal, vocês podem fazer todos os trades que vocês enxergarem. Dentro do operacional, não tem por que ficar de fora. Então, essa seria a nossa movimentação aqui para o pregão de amanhã, tá? O choque aqui nessa região superior, esperar o mercado formalizar essa situação. Felipe, eu acredito que o choque foi aqui já, Carol, lá em cima, igual você mostrou, agora o mercado tá para baixo, então segue ponta vendedora. Isso aqui é liquidez. Dos 50% para cima, que está mais ou menos nessa região, você vai ter essa base, esses Fair Value Gap que se encontram nessa região aqui. Aqui é para você que quer acreditar que o mercado simplesmente vai dar continuidade, beleza? Paciência, atenção, tranquilidade. Um grande abraço a todos, uma semana extremamente lucrativa e abençoada. Tamo junto e bora pro game. Valeu!